estou aqui hoje para a gente conversar um pouco a respeito dessa conjuntura, né, em relação ao combate à pandemia e as posturas que tem adotado o governo Bolsonaro-Mourão. Primeiro, é preciso dizer que, mesmo para aqueles que entendem, né, que até hoje a postura talvez mais adequada frente à pandemia fosse a do ministro Mandetta, que acaba de ser exonerado, né, é importante que a gente traga um pouco para o contexto a história recente também desse ministro, né? Ele é uma pessoa com uma postura absolutamente privatista, defensor da privatização da saúde, né? Foi um dos apoiadores para que o programa Mais Médicos fosse extinto aqui no Brasil, né? E ele é um defensor dos planos de saúde, enfim. Então ele não é o herói a que muitos tentam nesse momento atribuir a ele, né, esse título. Na verdade, ele vinha tendo uma postura mais adequada, mas mais adequada apenas do ponto de vista, inclusive, do discurso, né, porque os recursos destinados ao combate da pandemia estavam sendo praticamente todos eles voltados para os equipamentos e materiais no âmbito hospitalar, né, atendendo ao modelo hospitalocêntrico e, na verdade, as medidas protetivas para os trabalhadores nas unidades básicas de saúde e para as populações mais vulneráveis, não só os idosos, mas aquelas populações que vivem em aglomerados, né, onde as casas, quando casas, né, elas estão em espaços que não têm infraestrutura sanitária alguma, né, ou não têm infraestrutura sanitária adequada, casas muito pequenas, muitas vezes com um cômodo apenas, que abriga uma família inteira nesse mesmo cômodo, né, casas onde não tem sanitário ou tem um sanitário apenas. Então, para essas populações, a gente, na verdade, não estava percebendo um olhar mais atento do Ministério da Saúde, né? Nós temos toda uma perspectiva de atendimento em saúde a partir, né, da organização do Sistema Único de Saúde, que nos faz entender e defender que a atenção primária à saúde é onde nós temos que dedicar muitos esforços através dos processos de promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso não é só um discurso, isso é uma forma de compreender o mundo, né? É preciso que as pessoas aprendam a reconhecer o seu estado de saúde ou de doença, aprendam a lidar com isso, aprendam a reconhecer os sintomas e os limites do tratamento, para que a gente possa, a partir daí, estar elaborando estratégias a partir das comunidades, a partir das realidades, para que a gente possa ter uma perspectiva de qualidade de vida melhor, né? Então, nesse sentido, apontar para a atenção primária à saúde é fundamental no sentido do combate à pandemia. Por óbvio, né, que no momento mais agudo, com as pessoas contaminadas, apresentando sintomas do vírus, né, por óbvio que elas precisam estar sendo atendidas em espaços que tenham toda a capacidade, né, de lhe dar suporte técnico, né, medicamentoso, assistencial, para poder fazer com que essas pessoas tenham uma perspectiva de melhora real, né?
mas nós entendemos que é necessário que se comece lá atrás, com a prevenção mesmo, né? Então, nesse sentido, a gente quer reforçar a necessidade do trabalho na atenção primária. É importante que se diga, né, que aqui em Pelotas o comitê tem trabalhado no sentido da organização de protocolos exatamente para poder dar conta disso que eu estou falando no sentido do atendimento lá na ponta, né? Então a ideia é que possam ser estabelecidas equipes de saúde que possam estar fazendo revezamento exatamente pela perspectiva do contágio e pela questão do próprio estresse no cuidado com suas próprias famílias nesse momento de pandemia, né? E para isso a gente precisa de investimento. E esse investimento ele tem que se dar também em pessoal, no sentido de garantir aos trabalhadores condições adequadas de trabalho, né? Não só do ponto de vista de materiais e equipamentos, de proteção inclusive, né? Como são os aventais, como são as máscaras, as luvas, enfim, né? Que a gente inclusive percebe que até agora pouco antes da pandemia, como não se prestava atenção para a questão da proteção individual nas unidades de saúde, né? E também é preciso que a gente esteja bastante atento com relação ao número de profissionais, porque nós não podemos sobrecarregar, nós não podemos fazer com que as pessoas trabalhem ininterruptamente, né? Elas precisam ter os seus momentos também de descanso, elas precisam ter seus momentos de aconchego, né? Elas precisam ter os momentos em que elas possam respirar mais profundamente para se reenergizar, para fazer o enfrentamento que segue, né, no período subsequente. Então nós precisamos ter garantia de pessoal em quantidade suficiente para poder fazer as escalas, os regimes de plantão, né, e garantir com que as pessoas possam estar na linha de frente por 14 dias e possam estar outros 14 dias resguardadas na expectativa, inclusive, né, da manifestação ou não do vírus em caso de contágio, né? Nos tem preocupado bastante a questão do isolamento social, né? Porque nós entendemos que é através do isolamento social que a gente vai poder impactar no crescimento da curva, né? Então, nós entendemos que a flexibilização do isolamento, ela na verdade, ela só é benéfica para o capital, né? Para a gente que está preocupado com a vida das pessoas, ela não é benéfica. Claro que a gente tem preocupação com os empregos dos trabalhadores, nós sabemos que nós vivemos numa sociedade capitalista, né, cujo objetivo maior é ter lucro em cima de qualquer questão, né? E a saúde e a educação vem sendo alvo já há algum tempo e nós temos pautado isso nas nossas discussões. Mas, enfim, é preciso que a gente encontre mecanismos, né, de fazer com que a gente consiga proteger da melhor maneira possível os trabalhadores, né, que são exatamente aquelas populações periféricas, negros, mulheres, pobres, né, que vão estar sendo mais expostos. Então, é importante que a gente compreenda isso, né? Cada um de nós que consegue fazer o isolamento em sua casa, na verdade está numa posição privilegiada, sim, né? Está numa posição privilegiada. Embora isso não signifique que não estejamos trabalhando, né? E aí eu quero também aproveitar aqui para reforçar o papel da educação pública, das universidades, dos institutos federais, Cefetes, né? Vejam que toda a ciência produzida e toda a tecnologia que está sendo produzida nesse último período de forma absolutamente rápida para auxiliar no combate à pandemia é algo que não aconteceu em nenhuma das empresas
privadas que lidam supostamente com o tema da saúde e da ciência e da tecnologia, né? Tudo que a gente tem hoje para ser utilizado como instrumento no combate à pandemia está sendo construído a partir das instituições públicas federais, né? Tanto os testes rápidos, quanto máscaras, quanto respiradores, a produção de álcool gel, a produção de outros insumos, enfim. Então, é importante a gente ressaltar aqui também, né, o papel da universidade, da ciência e da tecnologia públicos.